Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a tua casa, tua vida e tua família. Querido, eu tenho um canal no YouTube. O canal se chama Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para você. E eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deixasse o seu like, o seu joinha, para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Vamos fechar? Então, o canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Se inscreva aí, deixando o seu like, o seu joinha. Deus tem uma bênção e uma vitória para você. Amém, querido? Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 11 e 12. Mateus 24, verso 11 e 12. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, vamos pregar a Tua palavra, para que nós não viemos falar nada de nós, Senhor. Fala somente do Teu amor, da Tua palavra e da Tua misericórdia, Senhor. Então toma, Senhor, o pregador nas Tuas mãos, toma quem vai ouvir nas Tuas mãos, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para ouvir o que vai ser pregado no dia de hoje. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, abençoando a nossa casa e a nossa família, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 11 e 12. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mateus 24, 11 e 12. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Querido, estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo uma época hoje onde os valores são invertidos. Onde o que era pecado antigamente, hoje para eles já não são pecado. O que não podia fazer antigamente, hoje já pode. É a famosa inversão de valores. E eu quero entrar dentro da palavra de Deus, para não falar nada de mim, alertar sobre os falsos profetas que estão na terra. Jesus disse que é necessário acontecer tudo isso que estamos vendo, para que Ele venha. Querido, estamos vivendo os dias de apostasia. Pessoas que se apostam da fé e dão ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, cauterizada por homens maus, por homens soberbos, por homens blasfemos, por homens desobedientes a pais e às mães, por homens de achar que aquele jeito que ele está fazendo que é o certo. E com isso enganarão a muitos, porque são lobos devoradores.
são cães gulosos, são lobos transvestidos ou vestidos de pele de cordeiro, com voz mansa, falando tranquilo, falando em paz. Só, querido, que não estamos vivendo em paz, não. Estamos vivendo em batalha espiritual, vivendo em guerra contra potestades, dominadores, principados das regiões celestiais. Cuidado com o que o povo está dizendo, de um avivamento assim. Cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos se levantaria muitos falsos cristos. Se eu for denominar alguns aqui no Brasil mesmo, tem tantos falsos cristos que marcam a volta de Jesus e não acontece nada, porque a palavra de Deus diz em Mateus que o dia e a hora ninguém sabe a não ser Deus. E esses falsos profetas profetizando a volta de Jesus, quantos passaram na terra profetizando que Jesus viria. Um dia ele vem, uma hora ele vem, mas ele não marcou data e nem tampouco hora que ele de vir. Só mandou eu e você ficar vigilante, ficar atento aos acontecimentos, porque antes da volta dele, o Senhor Jesus, porque antes da volta dele vai acontecer tanta coisa. E a Bíblia diz assim, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles e os seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e o que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-se-vos-ão e serão odiados de todas as gente por causa do meu nome. Querido, nós que pregamos a palavra, nós que pregamos a verdade, nós somos tidos como doente, como doido, como religioso, mas eu prego e vivo a palavra. Eu vivo e prego a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que era necessário que tudo isso acontecesse para que viesse o fim. Esses falsos profetas, eles não pregam a volta de Jesus, eles não pregam arrependimento, eles não pregam a mensagem da cruz, porque a volta de Jesus, arrependimento, a pregar a cruz, a mensagem da cruz, isso não dá ibope, isso não enche igreja. O que está enchendo igreja é enganar o povo, mandando levar isso para casa, levar aquilo outro para casa, levar mais aquilo outro, dar o seu tudo, fazer a sua oferta de fé, dar 3 vezes o dízimo. Isso é que enche igreja. Agora, pregar a verdadeira palavra que vem de dentro da Bíblia, que é a boca de Deus, é 2, 3, 4, 5, 10 ouvindo a palavra de Deus. Porque quando começamos a pregar a verdade dentro da igreja,
Começa a pessoa a ter comichão nos ouvidos, começa a andar de um lado para o outro. É aquela forma de toda hora beber água, um levanta, outro senta, outro levanta, e vão assim até acabar o culto. E depois, quando acaba o culto, o pastor pergunta, eu já cansei de fazer essa pergunta, foi pregada onde? Qual foi o livro, qual foi o versículo que a gente pregou na palavra de Deus? As pessoas olham uma para a outra perdidas, porque não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, porque estão com suas mentes cauterizadas pelos falsos profetas que estão no nosso meio. Querido, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, Ezequiel 33, vamos falar de Ezequiel 13 primeiro. Ezequiel 13. Ezequiel capítulo 13. Olha o que diz para mim e para você a santa e poderosa palavra de Deus. Não é o pastor que está falando, não. É a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 13. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetiza o que vê. Só profetiza o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa nos desertos. Não subisse as brechas e nem reparaste as fendas da casa de Israel para estar na peleja no dia do Senhor. Vem a vaidade, a adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e o Senhor não disse palavra alguma. Não vede isso, não vede visão de vaidade, e não falais a adivinhação mentirosa, quando dizes, assim diz o Senhor, sendo que o tal não falou? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade, vede a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, pastores, o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem os registros da casa de Israel, e se inscreverão, e nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Querido, Ezequiel aqui está alertando eu e você, porque a palavra de Deus diz que, de preferência, eles tentam até enganar os escolhidos. A preferência deles é enganar nós que pregamos a verdade, porque hoje nós vivemos numa contramão terrível. Você que prega a verdade é tido como mentiroso. Você que profetiza aquilo que o Senhor te deu, você sai como mentiroso. E os falsos profetas, onde falam coisas de si mesmo, onde falam coisas da carne, coisas que os olhos estão vendo, esses ganham seus ibope, esse tem os seus nomes nos cartazes, profeta da revelação. E Ezequiel está nos alertando contra esses tais que só profetiza o que vê. Porque no tempo de Israel, no tempo de Ezequiel, se a profecia falhasse, se ele liberasse uma profecia dizendo assim diz o Senhor, e aquela profecia falhasse, e aquela profecia não se cumprisse, esse profeta era apedrejado
até a morte. Pelo simples fato de o profeta profetizar coisa dele mesmo, coisa da carne, coisa que ele estava vendo, e não se cumprisse, esse profeta era colocado em uma praça pública e morto a pedrada. Era apedrejado até seu último suspiro. Ah, se fosse nos dias de hoje que estamos vivendo, talvez se acontecesse isso nos dias de hoje, os profetas teriam mais convicção de quando abrisse a boca, dissesse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Porque muitos dizem que assim diz o Senhor quando o Senhor ficou quieto, quando o Senhor não falou nada. Então, querido, nós temos que ter muito cuidado, porque se o Senhor me chamou e te chamou como verdadeiro atalaia, nós temos que apregoar a verdade, temos que ser um atalaia do Senhor, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, aparecerão homens amantes de si mesmos, se apacentando a si próprio, homens avarentos, arrogantes, soberbo, presunçoso, desobediente a pais e mães, mais amigo do mundo do que amigo de Deus, tem mais prazer nos deleites do que nas coisas de Deus. Foge enquanto é tempo dessas pessoas. Esse tipo de pessoa só tem compromisso com eles mesmos. Ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Eles não têm compromisso com o rebanho que está nas mãos dele. Eles só têm compromisso com eles mesmos. Cada dia mais gulosos, cada dia mais soberbos às coisas do mundo, porque não tem amor para com as almas, não tem afeto com as almas. Ezequiel 33, Ezequiel 34, vou para o 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Você está entendendo o que é que eu explico? Ou o que é que eu desenho? Você está entendendo mesmo ou o que é que eu desenho para você ver? Ó, comeis a gordura, ó, vou vestir de lã, ó, e degolais o cevado, mas não apacentais as verdadeiras ovelhas do Senhor. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e as desgarradas não tomaste, e trazei a perdida e não buscaste, não dominais sobre elas com rigor e dureza. Você está entendendo? A fraca, aqueles fracos da fé, aquelas ovelhas fracas na fé, que não tem entendimento da palavra de Deus, que não sabe o que é Bíblia, quer apenas ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Eles comem a gordura, veste de lã e degola a cevada, mas não apacenta as verdadeiras ovelhas, aquela que é fiel nos cultos, aquela que só está ali para buscar salvação para ela e para sua casa e para sua família. Você está entendendo? Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As verdadeiras ovelhas ficam espalhadas, exposto às feras, aos lobos gulosos,
Vem para a minha igreja que tu vai ser rico. Vem para a minha igreja porque Deus só quer o coração. Vem para a minha igreja que não tem nada a ver isso. Vem para a minha igreja porque aqui é a igreja que salva. Porque aqui é a verdadeira igreja. Vem para a minha igreja. É assim que eles dizem para as verdadeiras ovelhas. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem eu procure e nem que as busque. Querido, é Bíblia, está aqui dentro da Bíblia. Só trata bem aquele empresário que dá um dízimo alto. Trata bem aquele irmão que vive de voto isso, voto aquilo outro. Dá o seu tudo, fogueira disso, fogueira daquilo. Esses são os verdadeiros cães gulosos, que não apacentam as ovelhas do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam minhas ovelhas. Querido, isso aqui é triste. Se apacentam a si mesmo. Eles se apacentam a si mesmo. Eles se acham o bambambam. Eles se acham porque tem suas mansões, seus jatinhos, seus carros, e não precisam de Deus. Por isso que eles fazem a coisa do seu jeito, do seu modo. Mas vai chegar um momento que o Senhor irá cobrar. Vai chegar um momento que a conta vai chegar. Porque nesta terra ninguém vai passar dessa terra sem antes acontecer o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado, de cuja presença me fugiu o céu e a terra. Vi também os grandes e os pequenos, os pobres e os ricos, os tribunos. Eu vi tudo diante do trono branco, e foram julgados segundo as suas obras. E os que não foram achados escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Porque ali haverá choro e ranger de dentes. E não adianta dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu enchi templo, no teu nome eu evangelizei, no teu nome eu louvei, eu chorei na tua presença. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, que eu nem não conheço. E não adianta falar por que não conhece, que o Senhor vai responder assim para você. Não adianta, porque o Senhor vai responder desta forma: tive fome, não me deste de comer. Estive nu, não me deste de vestir. Estive preso, não fosse me visitar. Estava enfermo, não fosse orar. Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando deixaram de fazer para os meus pequeninos. Labanda calabá, labada churianda, labada cheia. Você está entendendo? A palavra de Deus me diz desta maneira: aquele que pode fazer e não faz, esse comete pecado. Querido, não acha que pecar é só trair, é só roubar, é só mal? Não.
Pecado é aquele você que pode fazer e não faz. Isso também é um pecado. Vamos continuar no texto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. O próprio Senhor, aleluia, está buscando as verdadeiras ovelhas. Porque no nosso meio há muitos disfarçados de ovelhas. Há muitos que têm aparência de ovelha. Mas se você mexer, te dá cabeçada. Mas se você mexer, xinga palavrão. Mas se você mexer, se desvia da igreja. Mas se você falar qualquer coisa, diz que não é de Deus e acaba ficando intrigado. Mas as minhas ovelhas, eu mesmo a procurarei, diz o Senhor. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio de suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde ando espalhada no dia de nuvem de escuridão. E tirarei dos povos e farei vir dos diversos países e trarei a sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e todas as habitarão na terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Aleluia. O que mais me alegra, meu querido, é saber que o Senhor, Ele tem as suas ovelhas. Ele tem as suas ovelhas, no qual Ele vai juntar todas elas, a juntar do lado as ovelhas, do outro lado esses que se dizem ovelhas, mas são bodes disfarçados, são lobos disfarçados. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tomarei, e trazei a quebrada ligarei, e as enfermas fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. As gordas e as fortes. Você sabe quem são essas aparentemente parecidas com ovelha, né? Não sente falta de nada, nada tem aperto, muito pelo contrário, estala o dedo, vai de um país para o outro, no pássaro de ferro. Tu está entendendo, querido? Então, muito cuidado com esses lobos devoradores, com esse que tem a aparência de bonzinho, de bom, falando manso, mas nega a eficácia da fé. Mas nega a eficácia da fé. Queridos, estamos caminhando para o fim. Agora eu quero ir pelo capítulo 13, para a gente chegar no final. Ezequiel 13. Ezequiel capítulo 13. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e que dizem que só profetiza o que vê o seu coração. Você está entendendo? Só profetiza o que está vendo o coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Aleluia, aleluia. Louvado seja o eterno da nossa alma, querido. Assim diz o Senhor Jeová: ai das que leva o meu povo à perdição. Meu Deus, isso aqui é muito forte.
muito forte mesmo. Porque no dia que estamos vivendo, Senhor, o Senhor diz que são dias maus, são dias terríveis, dias que as pessoas se apostatam da fé, dias que as pessoas dão ouvido a espírito e mentiroso, a doutrina de demônios, cauterizado por homens maus, homens que maquinam os seus próprios pensamentos, fazendo com que as coisas do Senhor não sejam mais santas e nem sagradas, homens que marcam a volta de Jesus e nunca acontece, porque a palavra de Deus diz que nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, sabe que há de vir o Senhor, o Filho de Deus. Então, meu querido, quando alguém profetiza, eu sou o Cristo, cuidado com esses. Quantos que eu conheço se intitulando Cristo? Aqui no Brasil mesmo tem um, lá em Jandaia do Sul, dizendo que é o Cristo. Outros na internet, no mundo inteiro, falsos cristos aparecendo, porque estamos chegando na última hora da igreja, estamos chegando no tempo do fim, estamos chegando na hora da igreja ser arrebatada. É por isso que está vindo muitos falsos profetas, arrebanhando multidões e multidões o seguindo esses a passos largos para o inferno, porque não dão ouvido à voz de Deus, porque o Senhor disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho que está na minha mão aqui, será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gente. Então virá o fim. Pois vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então, os que tiverem na Judéia, não fuja para os montes. Os que tiverem sobre o telhado, não desça, e tira alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas velhas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa, olha aqui, mas por causa dos escolhidos, o Senhor abreviarão aqueles dias. Aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém for dizer, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. E é o que estamos vivendo hoje. E é o que estamos vivendo hoje. Esses falsos cristos, esses falsos profetas, estão arrebanhando multidões e multidões para o seu aprisco. São lobos devoradores, são lobos famintos com aquilo que você tem. Querido, os dias são maus sobre a face da terra, porque muitos estão vindo no nome de Jesus,
Porque se eles vierem no nome de Satanás, ninguém acredita. Eles têm que vir no nome de Jesus para, se possível, enganar os escolhidos. Então vigiai, prova se aquele espírito verdadeiramente é do Senhor. Faz prova para ver se é de Deus mesmo. Porque o Senhor nos alertou em Mateus 24 que muitos viriam no seu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Quantos você conhece que já permeou a terra, dizendo que eu sou o Cristo, marcando data e hora que Jesus viria, e não aconteceu? Porque são falsos profetas, são falsos Cristos, falando manso, falando tranquilo, falando de paz, falando de avivamento. Ei, nem vai ter paz nem avivamento. Vai ter batalha em cima de batalha, guerra em cima de guerra, porque é necessário que tudo isso aconteça para que venha o fim. Então, vamos ficar atentos, apercebido às coisas que estão acontecendo. Portanto, se vós disserem: eis que ali está no deserto, não saia. Eis que está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu a bandala calabanda chorabala calabanda siriana labai. Então aparecerá no céu, olha só, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele ouvirá os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão aos seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu. Aprendei, pois, por esta parábola da figueira: quando já estão os ramos, se tornam tenro e brotam as folhas, e sabei que está próximo o fim. Deixa eu parar só um pouquinho aqui, mas eu vou voltar para a gente terminar. Pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam as folhas, pois está próximo, que é o fim. Você sabe o que é essa figueira, né? Essa figueira é Israel. É Israel. E nós temos que ficar atentos, porque já começou a construção do terceiro templo lá em Israel, onde 70 nações vão se ajuntar ali para adorar o falso Cristo, o falso Messias, o anticristo vai ser adorado ali, para que todos vejam que o verdadeiro Messias vem de Israel. Por isso que eles vão adorar ali. Aleluia. Aprendei-vos, pois, a parábola da figueira. Olha só. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração que está sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Aleluia. E esses falsos aí anunciando a volta de Jesus. Tem um anunciando agora para abril, está sabendo disso? Não vou citar nome aqui, que não quero receber processo desses infelizes. Está agora para abril.
Ele profetizou que Jesus vai vir agora em abril. Gente, não é mole não. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, esse sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os mesmos dias de hoje. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dançavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu Deus, que coisa forte. Querido, falamos sobre os falsos profetas, falamos sobre a volta de Jesus. Cabe agora a você, ou você dá ouvido ao anticristo, a besta, ou o falso profeta, ou dá ouvido à voz de Deus. Você hoje tem dois caminhos a trilhar: o caminho da salvação eterna ou o caminho da perdição eterna. Eis que diante de ti eu pus duas portas, a porta que te conduz à salvação e a porta que te conduz à perdição. O pastor pregou, o pastor te alertou. Agora cabe a você seguir esses falsos profetas ou não. Cabe a você seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, ou seguir esses falsos, esses lobos, esses falsos pastores, que se intitulam pastores, bispo, apóstolo, reverendo. Vigiai com eles, vigiai, porque na verdade são lobos devoradores. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, muito obrigado por essa palavra tão gloriosa, porque foi um despertamento para a tua igreja, porque foi um alerta para a tua noiva, Senhor, porque muito anda disperso atrás de prosperidade, porque até então, Pai, o caminho é a salvação, Pai, porque a tua palavra diz que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pai, muito obrigado por essa palavra tão gloriosa, Pai, que falamos dentro da tua palavra. Pai, não falamos nada de nós sobre os falsos profetas, sobre esses falsos que andam pregando por aí. Pai, falamos de ti. Pai, muito obrigado por esse despertamento, que o teu povo também, Pai, venha se despertar, porque o Senhor está às portas batendo, porque com grande alarido e som de trombeta, Pai, o Senhor está anunciando a tua vida. Fica conosco, guardando a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Toma minha esposa nas tuas mãos, os meus filhos nas tuas mãos, meus netos, os meus irmãos, Pai, os meus parentes de perto e de longe, a minha vida nas tuas mãos. Pai, muito obrigado por tão grande salvação da minha alma. Pai, fica conosco no dia de hoje, nos dando paz, nos dando vitória. Meu Deus, e acima de tudo, nos dando salvação, porque assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Que todos juntos digam amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus.